Bom dia, boa tarde, boa noite, seja todo muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Desde já agradeço a todos vocês por estar aqui, tá? Então eu quero dizer para vocês que nós estamos dando início hoje, nessa segunda-feira, a nosso terceiro trimestre, tá? E nós vamos estar falando desse terceiro trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Então é um assunto muito bom e eu convido que você esteja acompanhando aí nosso comentário, porque o verdadeiro comentarista também desta lição é José Gonçalves, e ele também é lá de onde eu moro, do Piauí. Então eu amei muito, né? Porque a gente fica mais assim, nossa, que maravilha. Então vamos nós para a nossa lição de hoje, meus queridos amados. Então nós estamos iniciando aqui a nossa lição de número 1, e o assunto dessa semana vai ser as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E a nossa leitura de hoje, para nós ler, ela se encontra aqui em Gênesis, capítulo 37, e o verso 5, eu vou estar lendo aqui para todos vocês, que diz assim a palavra do Senhor. O verso 5. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. Essa aqui é a nossa leitura desta segunda-feira, Condições Bíblicas com Rose. E como nós já falamos aí, o assunto da semana, agora nós vamos entrar aqui na nossa lição, que é o tópico 1, que diz o seguinte: a igreja sobre ataques. A igreja sobre ataque. E o ponto 1 fala sobre a sutileza do ataque. Ou seja, nós vamos estar falando sempre aqui sobre, agora esse trimestre, bastante alertando, como a palavra de Deus, sobre as artimanhas do inimigo. Porque todos nós sabemos que o nosso inimigo, lógico, claro, ele não vai aparecer, não vai vir se revelando quem ele é. Então, durante este terceiro trimestre, a gente está trazendo sobre despertamento, né? Nada mais é para que as pessoas observem bem o que Deus tem para você. Então aqui nós sabemos que o inimigo, a parte que fala sobre sutileza, né? Sobre sutileza, é a forma qual o inimigo se apresenta, né? Porque o inimigo, lógico que ele não vai vir, como se diz, se revelando quem ele é de fato. Ele vem de maneira gentil, né? Se disfarçando e trazendo pequena proposta. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo vem para matar, roubar, destruir. E nós temos que ter cautela e sabedoria de Deus para estar discernindo as artimanhas do inimigo. E aqui na nossa lição que tem para nós, né? Sabe que vem muita coisa boa para a gente. E diz o seguinte: olha só os meios a qual o inimigo trabalha. Elas ocorrem por exemplo, na normalização, ou seja, normalização de comportamento, prática contrária à fé cristã. O que quer dizer? Quer dizer que coisas que você, tempos atrás, hoje existem coisas que antes não existia. Porque hoje as coisas, todo mundo diz assim, hoje as coisas mudou, é assim que as pessoas dizem, né? Quando ela se justifica, a gente diz, olha, a gente não faz isso, mas antigamente a gente não fazia, hoje também algumas pessoas dizem assim, mas o mundo já, as coisas mudou, irmã, o mundo mudou. Bom, as pessoas mudam, as coisas mudam, mas a palavra de Deus não muda e Deus também não muda e não vai mudar. Então não adianta nós querer dizer que nós temos que mudar porque as coisas mudam. O mundo pode mudar as coisas, sei lá, mas a palavra de Deus não muda, e Deus principalmente, né? Então o inimigo, ele é astúcio, né? Então ele usa esses meios de, hoje é nova era, né? Hoje a gente pode tudo, e na verdade não é assim, meus queridos. Nós viemos aí, a palavra de Deus nos ensinando como dever de servo nós devemos estar diante de Deus. Então também diz o seguinte: ele não vai nos aparecer o inimigo, como muitas pessoas pensam que o inimigo ele vai aparecer de chifre, de rabo, vermelho, preso, né, fogo na boca. E ele não é assim o que muitas pessoas esperam.
não é dessa forma que ele vai aparecer hoje para as pessoas. Porque ele vem para enganar. Se uma pessoa dissesse que fosse roubar a sua casa, naquele dia você sairia de casa? Você não sairia. Então, o que a palavra tem para nós nessa lição, nesse terceiro trimestre, é que nós devemos estar vigiando e também atenta, alerta, né? Alerta do que Deus manda para o seu povo, né? Porque nada acontece sem que Deus avise, né? Então, não pense que o inimigo vai vir se revelando quem ele é, mas sim aquilo que ele não é, que ele quer que você pense que ele é, né? Ele pode vir como um amigo, como alguém que quer lhe ajudar, pode chegar até com a Bíblia na mão e dar uma paz do Senhor, né? Só que depois, quando ele se revelar e quando você perceber, o seu barco já estará fundando. Então, preste muita atenção, seja cauteloso, seja, como é que eu disse, seja vigilante, para que o inimigo não venha, né, te enganar. Então, nós vamos já aqui para o nosso tópico 2 da nossa lição. E diz assim o tópico 2 da nossa lição. Tópico 2 não, meus queridos, é o ponto 2. Diz assim: alerta para o povo de Deus. Ou seja, tudo que nós estamos fazendo aqui, além de nós que lemos a Bíblia, e nós somos alertados, e nós cremos nesta palavra, é o que nós queremos nesta manhã passar para você. Esse alerta que tem na palavra de Deus para que nós não venhamos ser enganado pelo inimigo. Então diz o seguinte aqui, no Antigo Testamento, né? Porque ele diz assim, ó, alerta para o povo de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia na época do passado, no Antigo Testamento, nada acontecia antes de que Deus falasse com o povo dele o que estava para acontecer. Ou seja, o alerta, vinha a advertência, né? Sempre vinha, né? Isso vinha pelos profetas de Deus, da presença de Deus, alertar o povo dos ataques do inimigo. A palavra de Deus nos diz lá no 2 Reis, tem uma comparação, uma história sobre o rei. Eliseu era um homem de Deus, usado por Deus. E quando o rei da Síria ia atacar Israel, Deus falava com o homem de Deus, com os profetas, e avisar por caminho qual inimigo vinha, onde o inimigo estava escondido. E Eliseu, não ele, mas o Espírito de Deus sobre ele, avisava ali o rei de Israel, dizendo que ele não fosse por tal caminho, porque lá estava o rei da Síria acampado para atacar. Então, o que eu quero dizer é que hoje nós também temos nossos alertas. Você também hoje, a plataforma aí do YouTube hoje, tem muitos servos de Deus levando alerta às pessoas, que muitas das vezes pensam que está tudo certo, que o inimigo vai aparecer dessa forma, igual eu lhe falei, ele vai vir dizendo eu sou o inimigo. Lógico que ele não vai vir, ele vai vir para enganar. Então quem quer enganar não vai dizer para você que quer enganar, mas nosso Deus, ele desperta, tem despertado pessoas para estar trazendo a mensagem para que você esteja alerta, atenta às artimanhas do inimigo. Então diz mais, o Espírito do Senhor, portanto, faz conhecer o perigo e acerca do inimigo. Você está vendo? O Espírito Santo de Deus, ele faz com que você saiba sobre as armadilhas, sobre os projetos do inimigo, né? Sobre a cilada, sobre o perigo, né? Que nos cerca. Então, nós temos que estar atentos, né? O que Deus tem falado na igreja, o que alguém tem falado para você a respeito. Porque tudo isso, porque nós todos queremos o bem de todas as pessoas, né? E é por isso que nós falamos que o alerta vem de Deus, né? E nada mais é agora, nesse momento, nós estamos alertando algumas artimanhas que o inimigo usa para tentar impedir você de receber a bênção. Mas você ora e Deus lhe dá a graça e sabedoria. E nós vamos aqui para o nosso ponto
3, que diz assim: a igreja na reta final. Olha só, a igreja está na reta final. Ou seja, nós estamos nos últimos tempos. Diz assim mais: Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresa. Hoje nós vimos, irmão, uma das alertas que as pessoas às vezes não percebem, é o que tem acontecido, né, no dia de hoje. Nós temos passado por pandemia, nós temos passado por, eu diria, por tragédia, grande tragédia, digamos, a chuva, né, que causa grande pavor. Tem acontecido muita coisa, mas tudo isso, a palavra de Deus já alertou, né, o que poderia estar acontecendo no fim dos tempos. Quando Joel profetizou o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne, né? Tá lá em Joel, capítulo 2, verso 28, é o tema da nossa festa agora dessa semana, que nós está tendo. E fala daquela profecia, quanto tempos atrás que ia se cumprir, e foi cumprida lá em Atos 2. Você pode estar lendo lá em Atos 2. E o verso, começa ali do versículo 1, derramamento, e também ali no verso, parece que é o 14, se eu não me engano, onde apóstolo Pedro diz o seguinte, que o que estava acontecendo era o cumprimento do que Joel tinha falado, que ia acontecer no fim dos tempos. E se o fim do tempo não, me desculpa, digamos assim, o início, porque eu digo que Deus ele já vinha trazendo seus planos. E se lá, né, se cumpriu o derramamento do Espírito Santo, e se nós pensarmos de lá até onde nós estamos hoje, lá da época do apóstolo Paulo e Pedro, já se passando aqui mais de 2000 anos, né? E então nós estamos vivendo aqui os últimos segundos, né? Nós podemos dizer que estamos vivendo os últimos segundos. Então, o alerta está aí, né? O alerta está aí na sua porta, está sobre os acontecimentos, e grandes coisas ainda vai acontecer, mas esse terceiro trimestre são 13 lições, eles vão estar trazendo coisas maravilhosas para nossas vidas. E diz assim, últimos tempos, né? Lá em 1 Timóteo também, você pode estar lendo no capítulo 4 e 1, o que está acontecendo. Eu não vou ler aqui porque é bom que você leia, e essa parte eu gostaria que você lesse e editasse aqui no canal, se você leu, e o que está escrito lá, que é algo das coisas que você vê que está acontecendo, e coisas que ainda vai acontecer. Então o que nós podemos é estar prevenido contra todas as ciladas do inimigo. Amém? Então olha, que você possa ser nesta manhã alcançado pela graça do Senhor, e Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus, seja abençoado. Tchau!